Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A mídia nesta semana. A questão de Honduras deixou a esfera diplomática no momento em que o governo interino de Roberto Micheletti assumiu ostensivamente o seu golpismo, decretou o estado de sítio e fechou uma TV e uma rádio pró-Zelaya. Abaixo do Equador, é difícil estabelecer claramente o que é legal e constitucional. Mas quando se fecham veículos de comunicação, fica tudo muito claro e transparente. Com os direitos civis suspensos e a mídia controlada, Honduras fica claramente situada na esfera das ditaduras. Quem é o cara? Lula ou Barack Obama? Os dois vão se enfrentar, mas não numa reunião de cúpula de um G qualquer, mas em Copenhague. Na próxima sexta, o Comitê Olímpico Internacional vai escolher definitivamente a cidade-sede das Olimpíadas de 2016. Se Lula ganhar, Lula é o cara. E o Rio de Janeiro vai receber um empurrão que poderá ser decisivo para o seu futuro. Se Chicago e Obama ganharem, os Estados Unidos enterram de vez a era Bush. Tóquio e Madrid não têm grandes caras para defendê-las. Quem o designou como circo foram seus próprios criadores e não os críticos. O automobilismo era uma competição entre arrojados pilotos e as fabulosas máquinas que incrementavam, até que a invasão das escuderias, das fábricas, das petroleiras e principalmente da mídia transformasse tudo num imenso espetáculo global. E como sempre acontece com os espetáculos, o negócio passou a ser mais importante do que o resto. A mídia é uma espécie de varinha mágica, magnifica tudo, glamoriza tudo e não poucas vezes corrompe o que ela própria criou. O pseudo-acidente provocado por Nelsinho Piquet em Singapura não foi a primeira infração, foi a mais recente e, porque poderia ter resultado numa tragédia, foi a de maior repercussão. A mídia finalmente encarou o perigoso negócio ao qual ela oferecia não apenas o seu tempo e o seu espaço, mas, sobretudo, a sua credibilidade. O charmoso circo, de repente, ganhou o penoso sufixo herdado de Watergate e virou sinônimo de escândalo. Singapura Gate, Briatore Gate ou Renault Gate. Nada será como antes nos autódromos, e quem vai fazer a diferença será a imprensa. Se fingir que nada aconteceu e que não é com ela, o próprio circo da mídia vai pegar fogo. Vamos ver como ficou o resultado da votação na urna eletrônica do nosso site. A pergunta era: a política brasileira sairá ganhando com o uso da internet pelos políticos? Ao todo foram 563 votos. 66% responderam que sim e 34% acreditam que não. A pergunta desta semana é: a mídia brasileira tem sido capaz de separar os interesses comerciais da cobertura jornalística da Fórmula 1? A votação deve ser feita apenas em nosso site, no endereço que você vê aí na tela. O acidente encomendado no Grande Prêmio de Singapura, no ano passado, deixou a Fórmula 1 com cara de vale tudo. O escândalo abalou as estruturas do circo e ganhou as manchetes da imprensa mundial. Em 2008, no GP de Singapura, o então piloto da Renault, Nelson Piquet Filho, bateu o carro no muro propositalmente para beneficiar o espanhol Fernando Alonso, da mesma equipe que acabou vencendo a corrida. O ex-piloto Nelson Piquet, pai de Nelsinho, denunciou o caso à Federação Internacional de Automobilismo. O filho confessou à FIA ter atendido às ordens dos diretores da Renault, Flávio Briatore e Pat Simmons. A federação respondeu duramente e aplicou severa punição a Flávio Briatore. Ele foi banido do circo da Fórmula 1, enquanto Pat Simmons foi suspenso por 5 anos. O acidente armado abalou a credibilidade da Fórmula 1. Se não diminui o interesse, diminui a confiabilidade da categoria. O interesse eu acho que permanece, o interesse sempre foi muito forte, por causa do risco, da velocidade, que são fatores que atraem muito.
mas a confiabilidade da categoria está sendo abalada mais uma vez. Esse não é o primeiro caso, na verdade, todos os anos têm sido marcados por atitudes absolutamente condenáveis, absolutamente condenadas até, mas absolutamente negativas para a imagem da categoria. A crise do automobilismo hoje, ela não é uma crise ético-moral por esse escândalo que aconteceu. Esse escândalo foi mais um grande, como muitos. 2 anos atrás houve o escândalo da espionagem entre a Ferrari e a McLaren, e que acabou punindo duramente a McLaren, com uma multa de 100 milhões de dólares, com os envolvidos também sendo banidos do esporte. Esse caso do Nelsinho, do Briatore, do Pat Simons e outros no passado, as disputas entre o Senna e o Prost, que também resultaram em punições. Eu acho que não é uma crise ético-moral. Eu acho que na medida em que as coisas vão acontecendo, no esporte, na pista e muitas vezes também fora, é importante que sejam sempre apuradas e julgadas e, sendo necessário, condenadas. Então, eu acho que o escândalo de Singapura, ele joga sombras sobre alguns personagens, sem dúvida, mas acho que não sobre a categoria inteira. Mesmo condenado pela FIA, o ex-diretor da Renault fez acusações ao piloto e prometeu processar a família Piquet. Eu acho que os pilotos têm o problema de, muitas vezes, serem engolidos pela estrutura, né? Como aconteceu, por exemplo, agora nesse caso do Nelsinho Piquet. É lógico que ele tem uma não vou dizer nem enorme, ele tem 100% de responsabilidade naquilo que ele fez, né? Poderia não ter feito, ele tinha a opção de não fazer. E eu acho que é muito grave o que ele fez, né? Aceitar uma ordem dessa, entendeu? E, em nome da própria sobrevivência da equipe, eu acho que isso é muito grave. Agora, não se pode esquecer que o diretor da equipe dele, e aí eu queria deixar claro o seguinte, o Flávio Briatore representa, ou representava, o que de pior aconteceu com a Fórmula 1 nesse processo em que ela se transformou nesse gigantesco negócio. Porque o Flávio Briatore, ao contrário de outros chefes de equipe que não são nenhuma Madre Teresa de Calcutá, como o Frank Williams, o Ron Dennis e tal, mas todos esses chefes de equipes foram mecânicos, foram donos de oficina mecânica, ex-pilotos. O Briatore é um alpinista social que desembarcou na Fórmula 1 sem entender a Fórmula 1, sem gostar de Fórmula 1 e sem ter o menor respeito pelo espírito esportivo da Fórmula 1, entendeu? Então acho que ele merece muito. Eu não estou querendo demonizá-lo. Outros ficaram. Eu acho que talvez tenha faltado um pouco de condenação maior ao Nelsinho. Ele ficou muito como vítima desse episódio quando ele foi um cúmplice. Talvez ele não seja o maior responsável, eu acho que o maior responsável dessa história toda foi punido, mas o Nelsinho também merecia uma punição. Mas ele acabou sendo premiado pelaquela delação premiada, e isso foi aceito de forma natural. Eu acho que, na verdade, esse episódio merecia uma condenação geral, né, do chefe da equipe, do seu principal engenheiro, do piloto e da equipe. E aí sim entraram alguns interesses da Fórmula 1, já que foi uma grande equipe, uma grande montadora, e não existia interesse da própria Fórmula 1 criar muitos problemas e até ameaçar a permanência dessa montadora no esporte. O episódio deixou em evidência pequenas armações que são admitidas em favor do esporte. A história do automobilismo ela é recheada de pequenas mutretas, pequenas irregularidades, pequenas espertezas, né? Mas eu não vejo, de novo, eu não vejo muita diferença entre, por exemplo, o cara ir para a pista como fez o Piquet nos anos 80, com um tanque de água que ele esvaziava no meio da corrida para poder baixar o peso do carro, e, por exemplo, um técnico mandar molhar o gramado no campo antes de um jogo, sabendo que o adversário dele não trouxe chuteira para campo molhado.